Shalom, shalom, bom dia. Marcos, capítulo 13 ao capítulo 16. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, senão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhos a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhe disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisai-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem e deixa sua casa encarregada de tarefas, cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhe digo, digo a todos: vigiem. Marcos, capítulo 14. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei
estavam procurando um meio de fragrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E o repreendiam severamente. Deixa-a em paz, disse Jesus. Porque a, porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhe asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar um cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: entrem na cidade e um homem carregando um pote d'água virá ao encontro de vocês. Siga-no e diga ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: aonde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Aos discípulos, os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. Ele disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonaram, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e comeu, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigie e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas enviadas pelo chefe dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prenda-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós os ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles eram coerentes. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize, e os guardas o levaram dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: este aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes os acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente:
Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante a rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao Petrório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de purpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de purpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus a um lugar chamado Golgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber o que cada um iria ficar. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, uma à sua direita e a outra à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva a si mesmo. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça da sua cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam prestes ouviram isso, disseram: Ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre, colocou-na na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber, e disse: Deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: Realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde. José de Arimateia, membro de destaque da Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José.
Então José comprou um lenço de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removera para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhe disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi, contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviu que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que o acompanhavam. Salmos capítulo 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio, de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve ao efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, conceda-nos vitórias ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Uau, poderoso! Glória a Deus. Obrigada, Bru. Que leitura abençoada, querido. Glória a Deus. Queridos, essa porção é muito especial, né? Fala da morte e ressurreição de Yeshua. É interessantíssimo que esse evento ocorre justamente na celebração de Pêssar, que é Páscoa, onde vai nos remeter ao Egito ali, né? Ao Êxodo, de quando o cordeiro ali foi morto, marcando, né, a libertação do povo. Então, o alinhamento da palavra é muito extraordinário. E a gente vê o ponto alto, né, o ápice na ressurreição de Yeshua. Mas hoje eu quero falar brevemente, trazer uma mensagem para o seu coração rápida, mas que para mim é muito poderosa. É sobre quando Pedro nega Yeshua 3 vezes.
vocês repararam que quando o anjo fala para as mulheres irem até os discípulos e avisar que Yeshua já não estava morto, não estava ali, ele fala, avise aos discípulos e a Pedro, porque ele estava afastado, ele não estava ali com os discípulos. E esse ponto sobre a negação de Pedro e como Yeshua ali não desistiu dele é algo muito extraordinário, muito poderoso. A gente vê que Pedro, ele tinha uma personalidade que ele era impulsivo, ele era corajoso, mas ele também era propenso a ações precipitadas. Ele era um dos discípulos mais próximos de Yeshua. Ele fazia parte do círculo íntimo de Yeshua. E quando a gente vê a negação ali, primeiro que ele fala, né, no versículo 29, versículo 29 do capítulo 14, ele vai dizer assim, ó, ainda que todos os outros percam a fé em você, eu jamais o farei. E Yeshua disse, eu lhe digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então, Pedro, ele achava aqui, né, que ele era o cara, ele era o cara, ele era o tal, ele era do círculo íntimo de Yeshua, e ele enchia o peito para dizer, né, que ainda que todos o negassem, ele jamais o faria. E Yeshua vai e dá a real ali para ele, né, de que ele negaria Yeshua 3 vezes, não só uma vez, mas 3 vezes. E essa negação de Pedro aqui, ela traz aqui uma resposta, né, aborda ali uma resposta psicológica que Pedro tinha em relação ao medo, em relação a um trauma iminente. Então, ele vai se distanciar emocionalmente da sua identidade como seguidor de Yeshua. A gente vê claramente pela postura dele, pela ação, como ele foge, como ele, né, ele vai se distanciando da sua identidade como seguidor de Yeshua. Então, Pedro ali, ele tem um conflito interno que ele vai lutar entre o seu amor por Yeshua e o instinto de sobrevivência dele, né? Então, a autopercepção de Pedro como discípulo fiel de Yeshua, nesse momento aqui, ela é severamente abalada. E é interessante que quando a gente for ler em Lucas, tem um versículo muito forte que fala assim, ó, Yeshua fala para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás está pedindo para te peneirar como trigo. Pensa numa coisa dessa. Então, mostra aqui a vulnerabilidade espiritual, né? Mesmo daqueles que são mais chegados e dedicados seguidores de Yeshua. Então, Pedro, ele fala aqui que ele nunca negaria Yeshua, mas ele cai exatamente naquilo que ele, de forma orgulhosa ali, falava, né? Então, é interessante também que quando fala galo aqui, né, não era um galo de um animalzinho, né, mas era um levita que ele tocava a trombeta, ele ia para a ponta ali como se fosse a esquina ali do templo, e ele ficava ali no lugar mais alto e ele tocava ali aquela trombeta, né, então esse é o galo, né, às vezes a gente acha que é um galo, uma galinha, de galinha, né, mas não. Então, a gente vê aqui, queridos, algo muito, muito tremendo, muito extraordinário nessa situação aqui em que Pedro se encontra. Por quê? Ontem a gente leu que Yeshua resumiu o mandamento, né, os 10 mandamentos em apenas 2. E ele falou, amará o teu Deus de todo o teu coração. Então, não é apenas uma parte, né, ou a maior parte desse amor, mas é de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala assim, ó, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância.
E se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância, né? Então, o ponto alto aqui é a gente entender a forma como Yeshua trabalhou nessa questão de Pedro, né? Então, Pedro, quando ele nega Yeshua pela terceira vez, ele vai chorar amargamente. Ele não só chora, mas ele chora amargamente. Nesse ponto aqui, ele cai a ficha dele, né? E ele deve ter pensado, eu não sirvo para ser discípulo de Yeshua. Eu estou desqualificado. E aí a gente vai ver, né, em Marcos 16, quando o anjo vai anunciar a ressurreição, ele fala, ó, ide dizeis aos discípulos e a Pedro. É o único discípulo que o nome é citado, né? Então, Pedro, ele estava onde? Ele estava pescando peixe, coisa que ele não fazia há muito tempo. Ele estava nu na praia, ou seja, ele volta às suas práticas, ele estava completamente desviado, né? E Yeshua que está dizendo para ele, ó, eu não desisti de você. Então, depois, posteriormente, nos outros evangelhos, a gente vai ver, no evangelho de João, que quando Jesus já está ali ressurreto, Yeshua vai perguntar para Pedro se ele o ama. E ele vai perguntar 3 vezes para ele se ele o ama. E para cada pergunta que ele faz, e Pedro responde, também é uma cura das negações que ele faz. E Yeshua está proporcionando aquele momento de cura para ele. E o momento de cura, ele está associado ao arrependimento, ao techuvá. Porque quando Yeshua vai perguntar para Pedro, ele vai perguntar para ele aqui se ele o ama com esse amor que é aquele amor que a gente viu ontem. O amar o teu Deus com todas as tuas forças. Por quê? Está escrito no grego, quando Yeshua pergunta para ele, ele pergunta assim, Pedro, tu me ágape, que é um amor total, um amor sacrificial, é um amor incondicional. E aí Pedro responde para Yeshua, né? Senhor, eu te filo, que é, eu tenho um amor de amizade, um amor de afeição, um amor de irmão. Então, a intensidade como Yeshua pergunta para Pedro, né, é uma, mas a resposta de Pedro é em outra intensidade. Olha que interessante, olha como que Deus estava trabalhando ali, como Yeshua estava trabalhando ali no interior dele. E aí, na segunda pergunta, Yeshua vai falar novamente, Pedro, tu me ágapes? E ele responde, né, Senhor, tu sabes que eu te filo, né, tu sabes que eu te filo. E aí, na terceira pergunta, Yeshua, ele desce no nível de Pedro. Ele vai para o nível de Pedro e ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me filos? Olha que interessante, muito tremendo, né? E aí, dessa vez, Pedro, ele responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, né? Tu sabes que eu te filo. Pela terceira vez, ele usa essa palavra. E aí, Pedro se entristece, né? Então, é como se Yeshua estivesse falando assim, é só isso que você tem? Né? E Pedro, ele se entristeceu, como ele fala assim, tu sabe de todas as coisas, né? É como se fosse um desabafo. Então, é como se ele estivesse falando, ó, lá atrás eu achava que eu era o cara, mas tu já sabia que eu ia falhar. Não adiantava eu falar que eu te amo com amor ágape, quando eu descobri que eu não estou no mesmo nível de amor sacrificial que tu está por mim. Então, o amar para ele era só o filo. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito, muito, muito forte. E acontece justamente nesse cenário, nesse contexto da morte e ressurreição de Yeshua. Acontece no contexto onde Yeshua ele está demonstrando maior amor pelas nossas vidas. É onde ele se entrega. Olhem, analisem onde essa situação com Pedro acontece, em que momento. É muito forte. Nesse momento aqui, desse diálogo de Yeshua com Pedro, Pedro se localiza.
E ele descobre que ele não tinha dentro dele aquilo que ele achava que tinha. E isso aqui é muito poderoso. O propósito de Yeshua era fazer com que Pedro se localizasse, mostrasse para ele aonde ele estava, espiritualmente falando, a maturidade dele, o envolvimento dele, o comprometimento dele. E Yeshua queria ajudar Pedro a enxergar o que Deus espera dele, de mim e de você. Que não é apenas um pouco de amor, e nem só muito amor, mas é um amor total. É um amor total. Então, novamente, né, nós lemos ontem, amarás o teu Deus de todo o teu coração, mas de todo, né, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças. Então, é muito forte entender esse ponto em que Yeshua ele vai tendo esse diálogo com ele. E aí, Yeshua simplesmente não desiste de Pedro, ele não rejeita esse amor imperfeito de Pedro, mas ele aceita Pedro, e o que ele faz aqui, a partir desse ponto? Ele desafia Pedro a crescer. Ele vai dizer para ele assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele dá a ele ali um destino. Ele dá a ele ali uma honra de servi-lo no reino. Ele dá ali uma oportunidade dele se envolver, e a gente precisa entender o quanto é importante a gente se envolver na obra de Deus. O quanto isso, para nós, queridos, não para ele, mas para nós, isso é crucial, isso é essencial. Porque não tem como você amar o Senhor e você não cuidar das coisas dele. Não tem como você dizer que ama o Senhor e você não se envolver naquilo que é importante para ele. Absolutamente. Quando você ama, você está envolvido, você está comprometido, você se preocupa com o que é importante para ele. E aí a gente vai ver que quando Pedro ele se localiza, né, depois dessa exposição e desse entendimento da onde ele estava e da forma como Yeshua acolhe ele, recebe ele tem ali um diálogo extremamente honesto, né? E a partir desse momento que Yeshua comissiona ele e envolve ele no seu reino, queridos, há uma chave poderosa na vida de Pedro que ele muda completamente. Aquele Pedro que tinha medo de ser visto ali como discípulo de Yeshua e ser preso ou ser morto, ele é um homem que vai, com a sua própria boca, converter milhares de vidas. E a forma como ele morre demonstra uma maturidade absurda, num nível de amor que enfim ele alcança. Pedro ele vai morrer crucificado, assim como Yeshua morreu, mas ele fala assim, olha, eu não sou digno de ser crucificado como ele foi, me crucifica de cabeça para baixo. Aquele homem que tinha medo, que nega Yeshua 3 vezes, ele acessa uma chave, ele entra numa chave, queridos, que ele ali, ó, para ele a morte acabou, ele já não tem mais medo da morte, ele já entrou num outro nível. Então, esse momento aqui de Pedro aqui realmente fala muito ao meu coração. E que hoje a gente possa se localizar, onde está o nosso amor? Qual o nível do nosso amor pelo Senhor? É um amor ágape? É um amor incondicional ou é um amor filos? E saiba que ele te entende, ele te vê, mas ele também não desiste de você. Ele te aceita como você está, mas ele quer ver a sua transformação. Ele não quer ver você permanecer num nível tão limitado de relacionamento com ele. Ele quer que você tenha um relacionamento poderoso, extraordinário, que te leve a cumprir o seu propósito de uma maneira tão poderosa que você nunca imaginou, de você se mover de uma forma que nenhum medo possa te limitar, que as suas crenças limitantes possam te paralisar, mas ele quer te levar a viver o extraordinário, a você ser realmente livre e provar de um amor que é tão poderoso, que é capaz de te transformar e te fazer provar, realmente viver e amar o Senhor na mesma intensidade que ele nos ama.
Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês profundamente, em nome de Yeshua, e amanhã estaremos firmes e fortes aqui juntos no propósito. Shalom, shalom, bom dia.